Laboratório de Experimentações Sonoras, Les Fafiche UFMG e Rádio Terceiro Andar apresentam a primeira imunizada em Minas Gerais. Trata-se de uma mulher idosa, profissional da saúde. A imunização que aconteceu no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, dando início, portanto, ao processo de imunização no estado. A primeira vacinada em Minas trata-se da dona Cessé. A chegada dos imunizantes contra a Covid-19 marcou o início de um novo capítulo na história da pandemia. Ainda que a compra, distribuição e aplicação tenham enfrentado desafios de logística e, convenhamos, enfrentado o descaso do governo federal, o sentimento geral era de alívio. Poxa, é um grande momento, né? Vai transformar a vida de todo mundo para voltar ao normal. Eu, quando vacinei a minha primeira, eu abracei a enfermeira, falei, desculpa, vou ter que te abraçar. Eu chorava na sala. Contudo, a adesão da população à vacina passaria por um entrave já conhecido na comunicação: a proliferação das fake news. Eu sou o João, sou um homem branco de estatura média e tatuagens. Eu sou o Pedro, um homem preto de cabelos cacheados curtos, óculos de grau, camisa e jaqueta pretas. Este radiodocumentário é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre os profissionais do rádio que contaram as histórias da pandemia. Também é uma história de como saímos dela para entrar em uma outra, e com efeitos ainda mais desconhecidos: a pandemia da desinformação. O Ministério da Saúde confirmou nessa quinta-feira o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O Brasil registrou hoje o dia mais letal desde o começo da pandemia. 100 mil mortes por Covid. O Brasil registra 7.961.673 casos confirmados e 200.498 mortes por coronavírus. Radiodemia. Fake news foi uma das grandes pragas que vieram com esse período da pandemia. Eu acho que assim, sempre existiu fake news, mas no período da pandemia isso exacerbou muito, isso foi muito forte. Primeiro porque a gente tinha fake news vindo de onde a notícia correta deveria partir, que são dos órgãos governamentais. Então só por aí já dá para a gente ver que o negócio é complicado, né? Porque a desinformação, ela vinha de onde a informação principal deveria vir. Então, quando você minimiza uma pandemia e diz que é uma gripezinha, quando você incentiva o uso de um medicamento que não tem comprovação e as pessoas usam aquele medicamento e se expõem ao vírus porque estão achando que estão protegidas, isso para mim é crime. Isso para mim foi muito doloroso ver que enquanto a gente estava dentro de uma redação lutando para levar prestação de serviço e informação, essas pessoas recebiam em grupos de WhatsApp a contra-informação dizendo que aquilo que a gente estava falando era bobagem, era frescura, era invenção da mídia. Cássia Cristina de Souza Araújo Rocha, estou coordenadora de redes e afiliadas da Itatiaia. Eu sou mulher parda, de cabelo preto longo, sou gorda, tenho 44 anos, 1,62 m de altura e estou vestindo uma saia e uma blusa pretos. Rafael Lourenço, 30 anos, é editor de jornalismo na Rádio Alvorada. Embora a programação esteja mais voltada à música e ao esporte, a atividade jornalística foi considerada por ele como essencial, especialmente por notícias de serviço público. Eu sou homem, branco, tenho 1,83 m, peso cerca de 80 quilos. Eu tenho barba, bigode, uso brinco nas 2 orelhas, algumas tatuagens. Olha, a apuração das informações para veiculação é uma premissa. Isso, independentemente da pandemia, nós fazíamos e fazemos. Porque
há uma preocupação editorial em simplesmente não fazer aquilo que chamam de jornalismo declaratório. Fulano de tal falou e você simplesmente reproduz. Ainda mais naquela época, a gente tinha que ter mais atenção ainda, porque não era simplesmente uma pessoa em determinado cargo de poder falando que a gente deveria simplesmente colocar aquilo ali. Então a gente, por exemplo, se foi uma declaração que carece de provas, isso era informado. Sem citar provas, fulano de tal declarou que tal. Então, tínhamos sim um grande cuidado com a apuração do que a gente veiculava para não dar voz à desinformação em massa que aconteceu naquele momento histórico e que ainda hoje continua afetando muito, né? Porque você vê que está assim, uma tragédia, e você vê que tem gente negando. Eu perdi um tio que, inclusive, era o irmão mais novo da minha mãe. Deixou uma filha criança e um adolescente, à época, né? Então, eu acho que é isso. O que mais pegou para mim foi justamente não poder sair, assim, livremente e me deparar com essa normalização, essa indiferença com uma tragédia. A pandemia existiu para essas pessoas que lutavam ou para levar informação ou para salvar vidas, sabe? Para essas pessoas, para quem perdeu gente, a pandemia existiu. Mas para quem estava fazendo essa contra-informação, é como se a gente estivesse criando algo. Ana Luísa Bongiovanni, repórter da Band News na época, fez parte do projeto Comprova, uma coalizão de veículos para checagem de informações. Meu nome é Ana Luísa Bongiovanni, eu sou uma mulher gorda, eu tenho a pele clara, eu tô de óculos de armação clara, meu cabelo é castanho escuro, tá preso num coque mais alto, eu tô de blusa verde e usando um fone de ouvido preto. E aí, em 2020, o Projeto Comprova voltou em um formato excepcional, assim, por causa da desinformação a respeito da pandemia da Covid. E eu sempre gostei muito desse universo da checagem. E eu me ofereci para poder fazer parte do Projeto Comprova, assim, porque o projeto funciona, como ele é uma coalizão de veículos, né, são integrantes dos veículos que fazem parte do Comprova. E a Band News tinha só uma pessoa lá em São Paulo que fazia parte do projeto. E aí eu conversei com o meu chefe, né, o diretor daqui da Band News na época, que era o Ike Jelovic. Falei com ele, falei que tenho bastante interesse em participar voluntariamente, assim, no meu tempo, só porque eu gostaria de ver como funciona e tal. E aí ele conversou com o pessoal de São Paulo, eles falaram, claro, vai ser ótimo. E entrei pro Projeto Comprova, assim. É um trabalho muito sério, assim, que é feito por muita gente muito competente. Mas eu aprendi muito nessa época, assim, sabe? Porque me frustrava muito ver pessoas da minha família, sabe, tios e primos falando sobre cloroquina e coisas que não faziam qualquer sentido, assim, me frustrava muito isso. E eu vi no Comprova uma possibilidade, assim, de tentar ajudar de alguma forma a combater essa desinformação que eu tava vendo tão próxima de mim, assim, sabe? E nessa época na Band News também, foi um momento em que eu sugeri que a gente fizesse alguma coisa com esse produto do Comprova na Band News, porque a gente tinha essa participação e era publicado no site da Band News FM, o produto das checagens. Mas o site da Band News é um site que, assim, ninguém acessa, né? A Band News é conhecida por ser uma rádio, né? E aí a gente criou um modelo, assim, de umas pílulas, assim, um momento Comprova, que a gente chamou, que era o momento da gente fazer em áudio o resultado de uma verificação, assim, dentro do jornal. E aí foi super bacana. Conforme os entrevistados relataram, as fake news não surgiram com a pandemia, mas, sem dúvida, dificultaram muito o trabalho dos jornalistas. Por este motivo, conteúdos de checagem, daqueles que verificam se determinada informação é verdadeira ou falsa, foram se popularizando e se mostrando necessários. Ao longo deste radiodocumentário, ouvimos que, se por um lado a classe jornalística foi cobrada, teve sua credibilidade questionada e chegou à exaustão,
por outro, seu papel social e sua relevância como instrumento potencializador de vozes divergentes foi reconhecido. Meu nome é Vitor Veloso, tenho 27 anos, eu sou moreno, tenho 1,73 m, eu sou magro, tenho 73 quilos. O jornalismo se adaptou diante da pandemia de um dia para o outro, porque algumas profissões pararam, vamos fazer uma reunião, vamos entender como é que vai ser. A gente adaptou de um dia para o outro e deu certo. Mas eu descobri que a gente tem um papel fundamental na vida das pessoas. Meu nome é Maria Fernanda Sinini, eu tenho 38 anos, sou jornalista. E assim, pra você, qual o legado que fica da pandemia, seja ele bom ou ruim? Legado, eu acho que por mais rápido que a gente tem que colocar uma informação no ar, não coloque nunca antes de fazer uma checagem minuciosíssima. A gente pode matar pessoas com informação errada. Legado da pandemia, na verdade, eu acho que ali foi, de certa forma, um divisor de águas, uma ruptura. O que saiu de legado? Uma sociedade mais bem informada? Não, a meu ver, não. No trabalho também houve algumas mudanças, né? Ali teve trabalho remoto, a expansão do trabalho remoto, que hoje mesmo está sob revisão, né? Muitas das empresas que adotaram home office agora já estão retomando o trabalho presencial. Qual o legado da pandemia? O legado da pandemia são os traumas psicológicos. À medida em que a vacinação avançava, o retorno à rotina de antes já parecia possível. Belo Horizonte retoma a reabertura do comércio e serviços. A partir de quinta-feira, shopping, salões de beleza, galerias de loja e comércio varejista e atacadista voltarão a funcionar. Sou Luísa Glória, tenho 37 anos, trabalho na Rádio FMG Educativa como profissional desde 2012. Mas eu lembro que a sensação mais doida foi quando eu entrei na redação, a gente foi fazer uma reunião numa sala que não era a minha, e aí muitas pessoas trabalhavam nessa sala, cada um tinha sua agenda, seu calendário, e ver tudo parado em março de 2020. Já no fim de 2021 a gente fala, gente, o tempo parou aqui dentro mesmo, assim, como é que pode? Quase 2 anos. Do jeito que o povo levantou e foi embora, as coisas ficaram, né? Assim, a caneta lá em cima, o calendário parado em março de 2020, as agendas que ficaram. Então eu lembro que essa imagem me marcou muito, de ver um rastro do tempo parado mesmo ali, né? Pensando em frase, em algo da pandemia, teve uma música que ela me marcou muito, de uma menina, uma cantora que chama Vika, que a gente usou inclusive no Músicas da Pandemia, que chama Pausa. Se der até para você colocar um trechinho, essa música me marcou muito porque no refrão dela diz assim: no fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja a hora para pensar, nem tudo se pode controlar, o que será que o mundo tem a falar? Então a música fala que a música pedia calma e dizia que às vezes era preciso fazer uma pausa. E a pandemia, para mim, ela foi isso, assim, o mundo ele estava tão acelerado e a gente estava num ritmo tão louco que talvez essa pausa ela tenha sido necessária mesmo, sabe? Pra gente pensar no outro. Se iniciamos este rádio documentário com o silêncio da paisagem sonora da capital mineira pega de surpresa com a Covid-19, é justo concluí-lo com o oposto, com música. Escutando as diferentes lições que a pandemia representou para os nossos entrevistados, esbarramos na conclusão que o significado deste período pode ser individual, mas as consequências são necessariamente coletivas. E é nesse eco coletivo que encontramos a potência do rádio. Um meio que, mesmo diante do isolamento, continuou a pulsar em sintonia com a vida das pessoas, informando, acolhendo e, sobretudo, conectando. Produção, edição e apresentação,
João Carlos Alves e Pedro Gonçalves. Orientação: professora Sônia Pessoa e mestranda Lívia Labanca. Sonoras: CNN Brasil e Empresa Brasil de Comunicação. Suporte técnico: Frederico Pessoa. Com as participações de Cássia Cristina, Débora Costa, Maria Fernanda Sinini, Rafael Lourenço, Ana Luísa Bongiovanni, Vitor Veloso. Você ouviu a Rádio Terceiro Andar, uma produção do Laboratório de Experimentações Sonoras Les Fafiche UFMG. Coordenação de Sônia Pessoa, Felipe Jacome e Frederico Pessoa.